Boa tarde. A aula de hoje será dividida em duas partes. Essa primeira parte agora será referente à apostila 1 e a segunda parte será referente à apostila 2. Eu queria que vocês deixem nos comentários as dúvidas de vocês e boa aula. Na aula de hoje iniciaremos o estudo de genética. Dentro desse conteúdo aprenderemos como se dá o processo de hereditariedade, a diferença dos gametas masculino e feminino, organização da árvore genealógica por meio da construção de heredogramas, a possibilidade de transmissão de doenças ou alterações genéticas, dentre outros conteúdos que eu vou descrever detalhadamente a seguir. Aula 1. As origens da ideia sobre hereditariedade. A hereditariedade é o processo pelo qual os seres vivos transmitem características de pais para filhos. O genótipo pode ser apresentado por XX homem, XX mulher, XY homem na espécie humana. Existem algumas variações desse genótipo, quando ocorrem alterações de divisão celular, tal como X0, XXY, XYY, etc. Cada espécie pode ter outras letras ou estratégias de transmissão de genes diferentes. Na espécie humana, possuímos 46 cromossomos, sendo 23 de origem materna e 23 de origem paterna. Essas letrinhas podem variar de acordo se a pessoa sofreu alguma mutação séria ou não. Então, a gente não pode dizer que homem é XY, mulher é XX. Isso depende da saúde da pessoa, porque tem gente que tem algum transtorno genético, sofre alguma alteração genética, e a gente vai aprender melhor isso ao longo da aula. Essas informações podem ser denominadas como fenótipos e genótipos. Genótipo, característica associada ao gene, ou seja, quando um dos pais doa uma das letras contendo genes que se expressarão como fenótipo. Fenótipo é a manifestação do genótipo, ocorre quando há caracteres dominantes sobre recessivo. Vou dar um exemplo aqui básico, que é a cor do cabelo, da pele, dos olhos, altura. Todas as informações básicas que recebemos dos nossos pais são, que a gente pode ver e comparar, são fenótipos. Já as informações que não pode ver e que representa a mudança ou qualquer alteração no nosso corpo é genótipo. Vou dar um exemplo aqui. Azão, o pai é branco, de olho azul, azinho. A mãe é negra, retinta, azão. Então, quando tiverem filhos, provavelmente a criança vai ter várias opções de caractere, que a gente costuma dividir em 4, né? Um vai ser azão, outro vai ser azinho. Nunca vai ser azinho. Por quê? Porque a mãe pode ser azão, pode ser azinho, ou pode ser azinho. Geralmente pessoas negras são azão ou azinho. Difícil o negro ter azinho, pela cor da pele, tá? A cor da pele pode vir azinho quando o filho, por exemplo, herda um azinho do pai, herda um azinho da mãe. Aí a criança nasce parda. Que é um tipo de cor negro, né, mas é popularmente conhecido como pardo. A diferença entre gameta masculino e feminino. Cada espécie pode utilizar letras diferentes na representação do macho ou fêmea. É possível acontecer disjunção no cromossomo sexual, gerando indivíduos intersexos, ou seja, que possuem 2 órgãos genitais ou ao mesmo tempo. Essa pessoa tem uma mutação que faz com que ela desenvolva órgãos masculino e feminino ao mesmo tempo. Aí a pessoa tem algumas alterações, né? Questão de alterações na questão reprodutiva. Esse tipo de indivíduo pode ser o genótipo apresentado da seguinte forma: X0, XYY ou XXY. Pode ter outra variação também, mas não é XY nem XX. Na espécie humana, apresentamos o homem como portador do gameta XY, bolinha seta para cima. Na espécie humana, identificamos o gameta feminino com XX ou bola com seta para baixo, que é o espelho de Gaia. A representação do gênero
essa masculina é seta de Zeus e mais feminina é espelho de Gaia, só por nível de curiosidade. A representação do gênero e gameta difere quanto à interpretação de como o indivíduo se sente. O gênero é uma construção social, o gameta é uma característica herdada dos seus pais. Por exemplo, uma pessoa pode nascer no gênero feminino e depois, quando crescer, se identificar com condição sexual masculina. A questão de gênero é uma questão social. Gênero é uma questão biológica. Sexualidade que é uma questão social, tá? A gente tem que se atentar a isso quando se for uma questão sobre gênero, para ver o contexto da questão, para a gente conseguir entender como proceder nesse caso. Olha só, aqui, possibilidade de transmissão de doença, alteração genética. Aqui tem o heredograma, como a gente representa o heredograma nas continhas, né? Toda vez que a mulher representamos a mulher é um círculo e o homem é um quadrado. Toda vez que o círculo tiver branquinho, como esse, significa que a mulher é saudável. Do mesmo jeito que toda vez que o quadrado for branquinho desse jeito, o homem é saudável. Quando o homem ou a mulher tem uma cor preta, a pessoa é afetada. Já quando tem metade da cor, ou seja, metade preto, metade branco, é heterozigótico para um caractere autossômico. É azão, azinho, tá? Bzão, bezinho. Uma letra maiúscula dominante, uma letra minúscula recessiva. Quando está falando de alguma doença que tem algumas pessoas dentro da família que morrem, por exemplo, vamos dizer aqui que esclerose múltipla não. Tem uma doença que eu esqueci o nome agora, que ela é uma má formação do pulmão, que a pessoa só vive até 12 anos. Então, essa é uma doença genética. Então, a gente tem que dar um traço representando homem e mulher, ou quando não importa que se for homem ou mulher, é um losango com um traço. Mas você tem que justificar o porquê está usando esse caractere. Quer dizer que a doença aconteceu com pessoas com doença genética até determinada idade. Vamos continuar. Casamento. Casamento é sempre um tracinho ligando uma letra a outra. Vou dar um exemplo aqui. Aqui tem um círculo com um tracinho simples ligado a um quadrado. Então, quando um homem se une com uma mulher para gerar filhos biológicos, tem um tracinho. Quando se trata de pessoas com o mesmo gênero, 2 homens e 2 mulheres, não houve cruzamento genético ainda. A tecnologia que nós temos hoje não permite que 2 homens geram um filho, 2 mulheres geram um filho, tá? Por enquanto, isso não vai ser para sempre, porque a tecnologia pode melhorar e isso pode mudar, mas por enquanto é assim. Eu já ouvi um caso que aconteceu esse ano de 3 pessoas gerarem um filho, mas no caso não é geneticamente. Um pai e uma mãe se uniram, geraram um filho, tiraram o óvulo de uma mulher, botaram o núcleo do ovo em outra mulher e assim a criança nasceu saudável. Continuando aqui. Agora, quando se trata de um casal que são primos, ou, por exemplo, um casal de irmãos que não sabe que são irmãos se casam, um tio com uma sobrinha, entendeu? Um primo com uma prima. A gente representa um círculo ligado com 2 linhas a um quadrado.
Nesse caso, a chance de ter doença, a pessoa desenvolver uma doença é maior do que um casamento que não é consanguíneo. Já quando se trata de gêmeos dizigotos, é o que está representando nessa figura aqui, dois quadrados com um traço ligado a uma linha que representa o casamento dos pais. Agora, como monozigoto é um triângulo, o que significa isso? Dizigoto são gêmeos bivitelinos. Monozigoto são gêmeos bivitelinos, univitelino. Ou seja, são gêmeos que são parecidos, são idênticos, monozigotos. Gêmeos não idênticos são gêmeos dizigotos. Já quando a gente quer identificar qual geração você está falando, você tem que botar um número. 1i, 2i, 3i, 4i. Dentro dessa linha, você vai colocar um i, um número para a bola, outro número para o quadrado. Na segunda linha, representado por dois i's. As duas primeiras bolas, uma primeira bola com um i, a segunda bola número 1, primeira bola número 1, a segunda bola número 2, a terceira o quadrado número 3. Tá? São primos, são irmãos. Você tem uma linha ligando o outro, mas eles são irmãos, não são casados. Possibilidade de transmissão de doença ou alteração genética. Como mencionado anteriormente, os caracteres genéticos ou cromossômicos são passados de pais para filhos. Cada geração, os filhos recebem 50% dos genes de cada um dos pais, 25% dos genes dos avós e 12,5% dos genes de bisavós. Compartilham pelos seus tios 35% dos genes e 15% dos genes de seus primos. As relações entre os familiares são apresentadas da forma a possibilitar o entendimento de transmissão de genes. A reprodução é o resultado da junção de genótipo paterno com genótipo materno, para expressar no filhote um fenômeno que une as duas características em um único indivíduo ou mais no caso de gêmeos. É chamado de recessivo gêmeo que não expressa o fenótipo, é chamado de dominante o gênio que expressa o fenótipo. Eu vou fazer essa questãozinha com vocês no final, para a gente aprender a teoria e depois voltar aqui. Tá? Ó, mitose e ciclo celular. Nessa imagem, eu espero que vocês estejam conseguindo identificar bem. O ciclo celular, como o nome já diz, é um ciclo que tem começo, meio e fim. Começa com G0, as células maduras entram em período de espera, a célula-mãe não cresce e, em alguns casos, pode voltar a entrar no ciclo. Já na fase G1, crescimento circular, começa a desaparecer o núcleo, olha o lado esquerdo aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 fases no ciclo celular: prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Na fase M, acontecem as 5 fases, que são as fases do sistema reprodutivo. Prófase, onde o núcleo começa a se desfazer. Na metáfase, o núcleo, o cromossomo já está duplicado e já está centralizado no centrômero. Na terceira fase, que é a anáfase, esses cromossomos são divididos ao meio, metade vai para o lado esquerdo e metade vai para o lado direito. Na telófase, esses cromossomos foram para o lado esquerdo ou para o lado direito, começam a se restabelecer o núcleo dessa célula. Já na última fase, que é a citocinese, a membrana celular externa começa a se dividir, formando 2 células filhas. Já na fase G2, que é a segunda fase de crescimento, é a síntese da organela e proteína, organização dos componentes. Na fase S, o cromossomo se duplica, o material genético se duplica nos centrómeros, formando centrómero. Ó, aqui é um exemplo da diferença entre meiose 1 e meiose 2.
Importância da mitose na manutenção do número de cromossomos. A mitose é crucial para a manutenção do número de cromossomos porque assegura que as células filhas recebam uma cópia exata e completa do mesmo número de cromossomos da célula mãe. Esse processo garante a uniformidade genética ao longo das divisões celulares e é fundamental para o crescimento e reparação dos tecidos e substituição das células. A meiose é um tipo de divisão celular que acontece em duas fases, transformando uma célula diploide 2N em 4 células haploide N, com metade do número de cromossomos da célula original. Esse processo está ligado diretamente na reprodução sexuada, pois forma gametas de células sexuais, como os óvulos e espermatozoides, e esporos, garantindo a manutenção do número de cromossomos da espécie ao longo das gerações. Aqui a gente está dividindo o que é meiose e o que é mitose. A mitose tem prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e células filhas na citocinese. Já a meiose acontece 2 vezes, também prófase, metáfase, anáfase, telófase 1, e na segunda fase, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, citocinese e células filhas. A diferença é o final. Na mitose gera 2 células filhas com 2 N's cada. Já na meiose gera 4 células filhas com 4 N's com 1 N cada. Mendelismo, primeira lei. A lei da segregação dos fatores estabelece que cada característica de um indivíduo é determinada por um par de fatores. Hoje chamamos de alelo ou genes, que se separam e segregam durante a formação dos gametas. Isso significa que cada gameta óvulo recebe apenas um desses fatores, garantindo que o par original seja estabelecido na união do indivíduo e o espermatozoide para formar novos indivíduos. Essa segregação ocorre durante a meiose, um tipo de divisão celular responsável pela formação de gametas. Como Mendel chegou a essa conclusão? Ele realizou seus experimentos com ervilhas cruzando linhagens puras, homozigóticas, como as que possuem sementes amarelas e plantas com sementes verdes. Ao cruzar essas plantas puras, ele observou que 100% das descendentes da primeira geração, F1, apresentou apenas uma característica, por exemplo, sementes amarelas, característica dominante. Geração F2. Quando os indivíduos de geração F1 foram autofecundados, característica excessiva verde apareceu na segunda fase. Alertas. São diferentes formas que um gene pode ter. Por exemplo, o gene para a cor dos olhos pode ter alelo para olhos castanhos ou azuis. Cada indivíduo herda 2 alelos para cada gene, um da mãe e outro do pai. Genótipo é a constituição genética completa de um indivíduo, ou seja, a combinação específica dos alelos que ele herdou. Pode ser homozigoto, iguais com azão ou azinho. O heterozigoto, 2 alelos diferentes com azão-azinho. É a parte hereditária que não podemos ver, está escondidinho dentro do núcleo da célula. A gente só consegue entender qual o processo que eles usaram para transmissão quando a gente consegue extrair o DNA. Mas esse é um processo complexo que nem sempre é possível. Fenótipo é a manifestação física observada do genótipo como cor dos olhos, altura e tipo sanguíneo, não determinada apenas pelo genótipo, mas também pela interação com o ambiente. É a característica que de fato se expressa. Dominância. Alelo dominante é aquele que se manifesta mesmo quando está em dose simples. Homozigoses, azão-azinho. Ele se esconde o efeito do alelo recessivo. Já a alelo dominante só se expressa quando está em dose dupla homozigose, azinho-azinho. A característica recessiva só é visível se o indivíduo tiver 2 cópias do alelo recessivo. Vou dar um exemplo aqui. Alelo é cada braço do cromossomo. Aqui a gente pode ver alelo desão, alelo desenho. A letra maiúscula é sempre dominante. A letra minúscula é sempre recessiva. Mas, por exemplo, o dominante é para a cor preta, desão. O recessivo é para a cor lilás, desenho.
Então, quando o indivíduo é desão-desinho, sempre se sobressai o dominante. No caso, a cor desse indivíduo que tem um genótipo desão-desinho vai ser preta. Agora, o genótipo desinho-desão também é o mesmo. Já o desinho-desinho vai ser lilás. E o desinho, somente desinho, é quando é função sexual masculina. Lei de segregação. A lei de Mendel, lei da segregação dos fatores. O que é? Cada característica é determinada por um par de fatores, genes, que se separam durante a formação dos gametas. Assim, cada gene recebe apenas um fator de par. Segunda lei, lei de segregação independente. O que é? Os fatores para duas ou mais características diferentes são distribuídos para os gametas de forma independente, ou de outro durante a formação dos gametas. Lei dos fatores. A gente vai fazer um cruzamento, Vzão, Vzinho. A gente vai cruzar Vzão com Vzinho sobre 4 possibilidades. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Só que desse Vzão, Vzinho vem um Vzão. Tá? A gente vai fazer que é a união deles. Aqui já é segregação independente. Azão, Lzão, cruzado, Pazinho, Azinho, vai dar uma característica cruzada. Azão, Azinho, Lzão, Lzinho. Já aqui, ó, o cruzamento, você vai cruzar os gametas do progenitor masculino com os gametas do progenitor feminino. Azão com azão, Lzão com azão, Lzão vai dar azão, Lzão. Azão com azinho, Lzão com Lzinho. Azão, Azinho, Lzão com Lzão. Assim sucessivamente. A gente vai cruzar tudo que tem na esquerda com tudo que tem no canto superior esquerdo. Voltei. Só um momentinho que já volto. Agora sim. Eu estava com o fone desligado sem perceber. Agora voltei. Cruzamento de híbrido. Deixa eu voltar aqui mais um. Cruzamento de híbrido é a proporção fenotípica esperada na segunda geração, de F2. Por exemplo, a primeira geração é parental, a segunda geração é F1. E o F1, quando se reproduz com outra geração de outro indivíduo, forma F2. Essa proporção de 9 para 3, 3 para 3, 3 para 1, representa os resultados de 4 fenótipos distintos.
9 indivíduos com ambas as características dominantes, 3 com a primeira dominante e a segunda recessiva, outros 3 com a primeira recessiva e a segunda dominante, e um com ambas as características recessivas. Combinação ao caso dos gametas. Essa parte é bem interessante. Formação de gametas meiose. Durante a meiose, os organismos produzem células sexuais, espermatozoides e óvulos de animais, por exemplo, que contêm metade do número de cromossomos do organismo parental. Um processo chamado de segregação independente mistura aleatoriamente as versões dos genes, alelo dos gametas. União dos gametas. Na fecundação, como é que isso funciona? Vocês sabem que o homem aqui tem um sexo heterogamético, porque na espécie humana a mulher tem cromossomo XX como gene, como cromossomo sexual, e o homem tem XY. Só que às vezes na hora de reproduzir, toda vez que na hora de reproduzir, o homem dá ou X ou Y. Então na hora da reprodução é que vai ser determinado quem vai ser homem, quem vai ser menino, se vai ser menino ou vai ser menina. Mas isso é aleatório, tá? Não dá para o homem conscientemente falar assim, eu quero somente ter menino, ou eu quero somente ter menina, é aleatório. União dos gametas. Na fecundação, um gameta masculino e um gameta feminino se encontram e se fundem para formar um zigoto. O acaso. O evento crucial de qualquer gameta masculino tem a mesma probabilidade de fertilizar qualquer gameta feminino disponível. Não há mecanismo biológico que direcione o gameta específico para outro. Só dá para fazer isso com inseminação artificial. Inseminação artificial natural não dá para saber quando vai ser menino ou quando vai ser menina, tá bom? Ou árvore de possibilidades. Genes diferentes de cromossomos. São 4 cromossomos diferentes, não duplicados. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, se a gente fizer um cruzamento, vai dar azão, bezão, são 2 dominantes. Azinho, bezinho, 2 recessivos. Azão, bezinho, heterogamético. Azão, bezinho, heterogamético. Genes é a mesma coisa, né? Dos dois lados. Combinação a caso de gametas. Gene nos cromossomos. Os genes estão dispostos linearmente em estruturas filamentosas, chamados cromossomos, localizados no núcleo da célula. Cromossomos homólogos e alelos. Os organismos diploides possuem pares de cromossomos homólogos, sendo um de origem materna e outro paterna. Os alelos, formas alternativas de um gene, ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Segregação na meiose. Durante a formação dos gametas, meiose, os cromossomos homólogos se separam, segregam, garantindo que cada gameta receba apenas um cromossomo de cada par. Isso está de acordo com a lei da segregação de Mendel. Distribuição independente. Diferentes pares de cromossomos homólogos se alinham e se separam independentemente uns dos outros durante a meiose, o que corresponde à lei da distribuição independente de Mendel para genes localizados em cromossomos diferentes. Ligação gênica. Genes localizados no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos, um fenômeno conhecido como ligação gênica. Thomas Hunt, um Morgan, foi pioneiro no estudo de genes ligados ao sexo e mapeamento cromossômico, usando a mosca da fruta, que é a Drosophila melanogaster, fornecendo provas cruciais para a teoria. Combinação a caso de gametas. Formação de gameta. Durante a meiose, os organismos produzem células sexuais. A gente já falou sobre isso, né? Acabei repetindo. Gameta. Azão, azinho, azão com azão, amarelo. Azão com azinho, amarelo. Azão com azinho, amarelo. Azinho com azinho, verde. É isso que eu quis dizer para vocês. Teoria cromossômica da herança. A teoria cromossômica da hereditariedade, proposta por Walter Sutton e Theodore Boveri por volta de 1902 e 1903, afirma que os genes, ou fatores mendelianos, estão localizados em posições específicas dos cromossomos. Ela estabelece que o comportamento dos cromossomos durante a meiose, segregação independente, emparelhamentos homólogos, é a base celular para a de Mendel. Mendel ele conseguiu entender por meios matemáticos como
que acontecia essa questão de herança. Por isso que mais para frente a gente vai aprender sobre isso. Ó, pares de alelos, azão, azinho, que são a mesma letra. A diferença é que um é dominante e o outro é recessivo. O dominante pode ser do pai ou da mãe. Par de cromossomos homólogos. Aqui dá um exemplo. Sendo, como é a mesma letra, só que um está maiúsculo e o outro é minúsculo, é chamado de homólogo, tá? É sempre assim, um cromossomo é sempre ligado ao outro. Homólogo é sempre com a letra igual, a diferença é o tamanho da letra. Pode ser Bzão, Bzinho, Azão, Azinho. Os cromossomos sexuais são os cromossomos que determinam o sexo biológico de um indivíduo, sendo os tipos X e Y, o mais conhecido no sistema humano. No ser humano, as fêmeas geralmente têm par XX e o macho tem par XY. Os cromossomos sexuais carregam genes que determinam as características sexuais e possuem regiões homólogas similares e não homólogas, que são diferentes. O homólogo é sempre igual, tá? Não homólogo é diferente. Ó, cromossomos sexuais. Feminino, XX, masculino, XY, quando são pessoas saudáveis. Essa letrinha vai mudar de acordo com a presença ou não de mutações, ou de algumas doenças devido ao processo evolutivo, que pode alterar o cromossomo das pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Pai afetado. Como a pessoa é afetada, ela está totalmente pintada de uma cor, no caso aqui é azul. Mãe portadora, mas não afetada, porque a mãe é recessiva. Então, metade do gene do corpo dela é azul e outra metade é bege. O que quer dizer que ela tem um gene recessivo e o outro que é saudável. Filho não afetado, totalmente azul. Filha não afetada, totalmente azul. Filho afetado é amarelo. E filha portadora não afetada é metade amarelo e metade azul. É igual aquele genótipo que a gente viu no começo da aula. Ó, cromossomo, genes e DNA. A estrutura de um cromossomo é formada por uma longa molécula de DNA enrolada e compactada em torno de proteínas chamadas histonas. É como se fosse um bob. Imagine que você está querendo se preparar para uma festa e você coloca um bob no cabelo para no dia seguinte ele estar cacheado. Porque tem gente que gosta de deixar o cabelo liso, tem gente que gosta de deixar o cabelo cacheado. Se a pessoa tem o cabelo liso e não quer aquecer o cabelo para não desgastar a estrutura do cabelo, você vai lá, passa um creme seco no cabelo e depois passa um bob. Aí no dia seguinte, vai dormir, no dia seguinte você vai lá e tira o bob. E a histona é como se fosse um bob. Para quê? Para não degradar a proteína, o DNA, ele fica enroladinho em quatro, é como se fossem 4 pontas, um bob com 4 pontas. Isso mantém a estrutura do DNA conservada e evita quebra ou degradação. Se você desenovelar todo o DNA de uma única célula, você consegue dar algumas voltas no planeta Terra. Então, imagina a quantidade de histonas que são necessárias para proteger nosso DNA. Essa organização, chamada de cromatina, forma um cromossomo com as seguintes partes principais. O centrômero, a contrição central, que une as duas cromatídeas irmãs. O braço, P e Q, o telômero, proteção das extremidades, e o loque, onde os genes estão localizados. Losse, tá? Loque não, losse. E outra coisa interessante é que os cromossomos eles podem se apresentar de formatos diferentes. Se ele tem um formato tradicional, X, onde o cromossomo centrômero fica no meio, ele é considerado um cromossomo metacêntrico, ou seja, dividido ao meio. Já o submetacêntrico é metade da metade do meio. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, deixa eu voltar. Ele está com um cromossomo submetacêntrico, ele costuma ser menor do que o metacêntrico. O metacêntrico sempre são os maiores. Já o acrocêntrico, ele é menor ainda do que o submetacêntrico. E o telecêntrico, ele é metade do cromossomo, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês o mapa cariótipo cromossomo humano. Ó, 1, 2, 3, 4,
5, 6 são cromossomos ó, 1, 2, 3 são cromossomos metacêntricos. 4, 5, 6 submetacêntricos. 7, 8, 9, 10, 11, 12 acrocêntricos. Submetacêntrico também. Não, peraí. Isso. Agora o 13, 14, 15 é acrocêntrico. Já o 16, 17, 18 também é acrocêntrico. O telocêntrico é o 19, 20, 21 e 22. Já o cromossomo sexual, ele não está duplicado nesse mapa cromossômico aqui. A estrutura de um cromossomo é formada por uma longa molécula de DNA enrolada compactada em torno de proteínas chamadas estomas. Já falei dessa parte aqui. Componentes estruturais. DNA é um material genético, uma longa molécula que contém as informações para a produção de proteína. É como se fosse um manual de instrução de como se forma um ser vivo. Desde a cor do cabelo, a textura do teu cabelo, a cor da tua pele, a cor dos teus olhos, se você tem tendência a ficar gordo ou emagrecer. Tudo está escrito lá no seu DNA. Cada gene responsável por uma manifestação está lá descrito no seu DNA. Histonas são proteínas que ajudam a enrolar e compactar o DNA, formando cromatina. É o bob de cabelo. Quando você vai enrolar o cabelo, você usa um bob. A histona é uma estrutura por onde o DNA fica novelado, para manter a sua estrutura física. Cromate de irmã. Em uma célula de divisão, cada cromossomo é composto por duas cópias idênticas do DNA, chamado cromate de irmã, unidas pelo centrômero. Uma vem de pai e outra vem da mãe. Centrômero é a região constrita que une as cromates de irmã. É crucial para a correta divisão celular, pois incorre túbulos no fundo. Braços. As duas pernas de um cromossomo que se estendem a partir do centrômero. O braço curto, P, e o braço longo, Q. Telômeros. São sequências repetitivas de DNA das extremidades de cada braço, que protegem a integridade do material genético durante a divisão celular. Loce. Pontos específicos ao longo do DNA onde os genes estão localizados. A organização dos genes dos lotes é essencial para a regulação da expressão gênica. Correlação de gene e DNA. O DNA descreve o processo fundamental da biologia molecular, conhecido como diagrama central. DNA é um ácido que tem capacidade de armazenar informações, tá? Como se fosse um pendrivezão que tem dentro do nosso corpo. Aqui eu estou tentando dar um exemplo aqui. O DNA. O DNA é representado pelas letrinhas A, T, G e C. Já o RNA é A, U, G e A. O DNA ele pode ser transcrito e traduzido. A tradução é que ensina o nosso corpo a produzir proteínas. O loci é um locus, que significa lugar onde o gene fica. Vou dar um volta aqui. Tá vendo esse conjunto de A com T, T com A, G com C, A com T, T com A? Significa um tipo de gene que pode ser armazenado aqui. Aqui também tem um outro exemplo. Tá vendo essa manchinha vermelha? Significa um gene dentro do nosso cromossomo, que são esses dois palitos bege. Cada palito representa um cromossomo. Só que o cromossomo, vou dar outro exemplo aqui que é bem legal, que vocês vão conseguir entender melhor. Tá vendo cada manchinha dessa aqui? Cada manchinha branca e preta representa um tipo de gene que está armazenado numa parte do nosso cromossomo. Essa figura aqui são cromossomos duplicados. Cada manchinha representa um gene. Cada gene controla uma função do nosso corpo. No caso da trissomia do 21,
Aqui tem dois cromossomos, tem um cromossomo duplicado. No caso da trissomia do 21, o cromossomo tem 3 pernas e não 2. Tá? Cada alteração no processo reprodutivo gera uma mutação que gera uma nova proteína, que gera uma nova característica. O gene do fenótipo é o processo biológico pelo qual informações contidas em genes é expressa para mostrar características observáveis de organismo. Esse processo envolve interação de genótipo com fatores ambientais, resultando em uma expressão física, bioquímica e fisiológica que é o fenótipo. Vou dar um exemplo aqui. Aqui a gente pode ver 3 flores. Uma flor lilás, uma flor branca e outra flor lilás. A primeira flor lilás, ela tem o genótipo azão, mas o fenótipo é lilás. A segunda flor branca tem o genótipo azinho, mas a cor dela é branca. Já a terceira flor é a junção da primeira com a segunda. Por isso que é azinho. A primeira é dominante, a segunda é recessiva e a terceira é híbrida. A transcrição é o processo de cópia da informação genética do DNA para o RNA mensageiro, enquanto a tradução é a conversão de sequência de códigos. O RNA mensageiro é uma sequência de aminoácidos para formar uma proteína. O código genético é o conjunto de regras que define a correspondência entre cada código de mRNA e o aminoácido que ele codifica, incluindo o código genístico separado. Aqui a gente está passando a mesma coisa, tá? Que quer dizer cada letrinha, cada conjunto de 4 letrinhas representa um gene. Azão, tesão, azão, um gene. Gzão, azão, czão, tesão, outro gene. E assim sucessivamente. Mutações. Como alterações de DNA são uma fonte primária de variabilidade genética, gerando modelos que podem levar a diferentes fenótipos. Essas variações de fenótipo podem ser causadas por mutações genéticas, mas também podem surgir de fatores ambientais, sendo essas últimas muitas vezes reversíveis. Olha só, tá vendo esses desenhos aqui? Duplicação. Um pedaço de um cromossomo se quebrou e foi para outro pedaço. Inversão. Um cromossomo da esquerda virou para aquele da direita. Deleção. Simplesmente um cromossomo perdeu um pedaço. Inserção. São 4 cromossomos. Um cromossomo amarelo misturou com o cromossomo verde e um pedaço desse cromossomo virou para o outro. Translocação. Aqui são 2 cromossomos vermelhos pequenos e 2 cromossomos verdes grandes. Só que um pedaço do pequeno, do verde, foi para o vermelho e um pedaço do vermelho foi para o verde. Mutação e variação fenotípica. Existe a penetrância incompleta e a penetrância completa. Penetrância incompleta é quando um filho de um casal que tem vários filhos não herda a doença. A penetrância completa é quando os 3 herdam a doença. A expressividade pode ser recessivo para uma doença e não expressar, e pode ser dominante para uma doença e expressar. Mutação e variação. Sem mutação, a letrinha está na sequência correta. Transversão ou transição ou transversão. A sequência da letrinha está diferente. Aqui, ó. Na segunda linha, mutação sinônima. Esse G aqui não deveria estar aqui, deveria ter um A. Mutação sentido trocado. Esse A aqui não deveria estar aqui, deveria ser um G. Mutação de sentido trocado. Esse T aqui não deveria ser T, deveria ser um G. Mutação sem sentido. Quando uma determinada letra é alterada, porém pode prejudicar a saúde dessas pessoas. Mutação de matriz da leitura, também mudando a letra da posição. Mutação de matriz da leitura. Essa letra vai ser alterada da mesma forma. Genética humana, essa figura a gente já viu, né? Vamos pular. Os heredogramas são representações gráficas da relação de parentesco em uma família, usada para analisar como características identitárias
como doenças se manifestam ao longo das gerações. Eles utilizam símbolos padronizados para representar sexo, união, descendência e se o indivíduo expressa a característica de estudo. A análise de heredograma permite inferir genótipo e prever padrões de herança, como autossômica, dominante, recessiva ou ligada ao sexo. E é isso. Agora a gente vai voltar. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Para a gente voltar no começo para tentar resolver aquelas questõezinhas que eu elaborei no começo. Ó, numera heredograma seguinte geração: 1, 2, 3, 4, e respectivos indivíduos. Em seguida, responda as questões. Cada linha representa uma geração. Na primeira linha, que tem o avô, é a geração 1. Na segunda linha, que tem os filhos, geração 2. Na terceira linha, que tem os netos, geração 3. Na quarta linha, que tem os bisnetos, geração 4. Tá? Quantos homens estão representados nessa genealogia? Os homens são todos os quadrados. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 homens. Quantas mulheres? São todas as bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bolinhas. Quantos indivíduos são representados? Aí você vai contar todos os indivíduos que estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 13 indivíduos representados. Quantos são afetados? Afetados são todos aqueles que estão ranchurados, ou pode ser que, em algum caso, estejam com a cor preta. Só temos 1, 2, 3 ranchurados, então 3 estão doentes. Na genealogia abaixo, o indivíduo assinado com preto apresenta uma anomalia determinada com o gene dominante. Apenas analisando a genealogia, é correto afirmar que, letra A, apenas indivíduos 1 e 2, e 1, e 2 e 5 são heterozigotos. Todos os indivíduos afetados são homozigotos. Todos os indivíduos afetados são heterozigotos. Apenas o indivíduo 1 e 1 é heterozigoto. Letra E. Todos os indivíduos I1 e 2 são heterozigotos. Letra A é a correta. Apenas o indivíduo I1, 2I, 1, 2I, 5 são heterozigotos. E encerramos por aqui essa primeira parte. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo e muito obrigada pela participação.